Meus queridos, nós temos feito a exposição do Evangelho de Mateus e nós vamos dar continuidade a essa exposição. Nós já estamos caminhando aqui para os momentos finais, já estamos com mais de 2 anos nessa peregrinação, capítulo por capítulo, verso por verso. E nós entramos em um dos sermões de Cristo, assim como o Sermão do Monte, da Montanha, um dos mais conhecidos, que é o sermão profético, que é o sermão escatológico. E aquele tipo de sermão que nós gostamos de ouvir, muito nos interessa, somos curiosos, quando se trata sobre o final de todas as coisas, a grande tribulação, a volta de Jesus Cristo. Nós estamos exatamente inseridos neste momento em que Jesus, no Monte das Oliveiras, está ensinando seus discípulos, falando exatamente essas coisas. Nós estamos meditando no capítulo 24 de Mateus. Nós vimos no sermão passado até o versículo 14. Hoje nós vamos do 15 ao 22. Nós vamos até o 28, perdão. Do 15 ao 28. Do 15 ao 28. Vamos fazer a leitura. Você pode acompanhar aí na sua própria Bíblia. Nós fazemos a leitura juntos, independente da versão, vai dar tudo certo. Diz assim a palavra de Deus: Quando, pois, vides o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Ora, para que a vossa fuga não se dê Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ainda no interior de casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Vamos orar mais uma vez e pedir ao Senhor que nos abençoe nessa noite. Deus querido, é com muita alegria que nós estamos diante do Senhor mais uma vez em oração. Gratos, ó Deus, pelo privilégio de poder louvar a um Deus tão maravilhoso como o Senhor. Pai, tantos irmãos aqui reunidos, famílias, podendo adorar o Senhor, e agora, Deus, com sua palavra aberta, acreditando nós que o Senhor fala conosco mediante as Escrituras, que o Teu Espírito possa, nesta noite, iluminar a nossa mente, o nosso coração, nos dando toda a compreensão devida e necessária, para que assim possamos, ó Deus, compreender verdades tão profundas e até difíceis, ó Deus, em algumas questões de compreender. Contudo, ó Deus, que o Senhor nos guie, que a Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, em um mundo tão sombrio. Nós oramos e pedimos também que o Senhor esteja abençoando os nossos irmãos que estão em casa, que por razões maiores não puderam estar aqui conosco. Te louvamos por cada um que pôde vir e oramos para que os que estão em casa também possam estar aqui conosco, fazendo aquilo que convém aos santos. Oramos assim, ó Deus, no nome de Cristo Jesus. Amém.
Quero só recapitular os irmãos, situá-los você mais uma vez no contexto em que nós aqui estamos inseridos. Jesus está em suas últimas passadas. Jesus, enquanto esteve aqui, realizou seu ministério longo de 3 anos. E aqui nós já estamos vendo a narrativa do ministério de Jesus na sua última semana. Jesus gasta sua última semana em Jerusalém, porque convinha que assim fosse. Porque ele já vinha dizendo aos seus discípulos por diversas vezes que convinha que ele fosse a Jerusalém. Porque Jerusalém seria o lugar em que ele morreria e ao 3º dia faria o que mesmo? Ressuscitaria. Ele já vinha dizendo isso aos seus discípulos já fazia um bom tempo. Pois bem, Jesus então chega em Jerusalém. Jesus é bem recebido em Jerusalém. Ele é recebido com louvores, com clamores. E Jesus então vai direto ao templo. E Jesus então gasta a sua última semana ali no templo, num debate com os líderes religiosos, criticando a postura dos líderes religiosos, criticando a forma com que eles haviam feito da casa de Deus. E também Jesus critica o ensino desses líderes religiosos, dos fariseus e também dos saduceus. Jesus então gasta um tempo ali no templo. Nesse período, a cidade estava muito tumultuosa, muita gente estava ali porque era semana de Páscoa e então muita gente estava ali naquela região. E, portanto, Jesus aproveitou aquela multidão para ensinar mais uma vez em torno do templo. E suas palavras foram muito duras, como nós vimos enquanto ele esteve no templo. Talvez um dos discursos mais duros de Jesus acerca dos líderes religiosos. E então Jesus termina o tempo que ele esteve ali no templo e ele profetiza sobre aquele templo. Ele disse que não ficaria pedra sobre pedra naquele lugar. E Jesus então parte do templo para o Monte das Oliveiras, que é exatamente o contexto aqui que nós estamos. E ao chegar no Monte das Oliveiras, Jesus então é indagado pelos seus discípulos acerca de 3 coisas. O versículo 3 é o verso-chave para todo o capítulo 24 e 25, porque Jesus está respondendo a pergunta que é feita a ele no versículo 3 pelos seus discípulos quando ele está no Monte das Oliveiras. E qual é a pergunta que os seus discípulos fazem então? Versículo de número 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. 3 coisas. Então eles queriam saber quando essas coisas iriam acontecer. Que coisas? A destruição do templo, que foi o que ele acabara de dizer no versículo 1 e no versículo 2. Se você vê o versículo 2, ele vai dizer: em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Porque os discípulos, ao sair do templo, ao ir para o Monte das Oliveiras, ele disse: olha como é belo esse templo, olha a beleza desse templo. Ele vai dizer: olha, eu vos digo que daqui não vai ficar pedra sobre pedra. E aí eles perguntam quando vai acontecer essas coisas, mas não somente isso. Eles perguntam quando o templo vai ser destruído, quando haverá de ser a sua vinda e quando vai ser a consumação do século. Portanto, o capítulo 24 e o capítulo 25 é Jesus respondendo a essas 3 perguntas: de quando o templo seria destruído, de quando seria a vinda de Jesus e também de quando seria a consumação, o fim de todas as coisas. E nós vimos no sermão passado como foi que Jesus começou a responder todas essas coisas. E uma coisa saltou aos nossos olhos quando nós vimos do verso 1 ao verso 14, que mais do que estar preocupado com a data, do que com a cronologia, Jesus estava preocupado em preparar os seus discípulos para esse momento. Mais importante do que saber quando vai acontecer é: estamos preparados para quando acontecer? Era essa a preocupação de Jesus com os seus discípulos. Porque é de costume nós queremos saber
a data dessas coisas, quando vai acontecer essas coisas. Mas Jesus estava mais preocupado em preparar os seus discípulos para aquilo que estava por vir. Porque, como nós vimos, tempos difíceis estão para vir. Tempos difíceis marcarão esses 3 eventos: a destruição do templo, a grande tribulação, que é a vinda, os sinais da sua vinda, e também o final de todas as coisas. Então, são 3 eventos que acompanham eventos difíceis, situações adversas e difíceis. Por isso que Jesus, ele começa preparando os seus discípulos para todas essas coisas que estão por vir. Pois bem, então no versículo 15, Jesus vai aqui dar mais pistas, sinais de quando essas coisas vão acontecer. Que coisas mesmo? As 3 coisas: a destruição do templo, a vinda dele e o final de todas as coisas. Como eu disse já no sermão passado, o capítulo 24 e 25, as respostas de Jesus respondendo essas 3 coisas, elas estão entrelaçadas. Elas estão muito bem entrelaçadas, de tal maneira que às vezes nós temos dificuldade se ele está respondendo a primeira, a segunda ou a terceira. Às vezes, em uma resposta dele, ele responde 2 coisas ao mesmo tempo. Porque tem certas profecias de Jesus, como agora aqui a do verso 15, que nós vamos ver, às vezes ela tem um cumprimento para além de um momento. Como, por exemplo, um dos sinais que ele vai dizer do que está para acontecer. Olha um dos sinais que ele diz que está para acontecer antes da destruição do templo, a consumação, a sua vinda e a consumação do século. Versículo 15. Quando, pois, vides o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo. Então, essa já é a primeira dica de Jesus, o primeiro sinal de quando vai acontecer a sua vinda. Quando, pois, vocês virem o abominável da desolação, conforme o profeta Daniel disse. Esse texto, esse versículo 15, aqui, ele faz uma referência a Daniel em 3 capítulos de Daniel. Capítulo 9, capítulo 11 e capítulo 12 de Daniel. São 3 referências que Daniel dá a exatamente a esse abominável da desolação. E quando Daniel disse isso, em 3 ocasiões se manifestou esse abominável da desolação. A primeira manifestação desse abominável, dessa desolação, aconteceu 2 séculos antes de Jesus vir, que é naquele período intertestamentário, naquele período entre Malaquias e Mateus. 2 séculos antes de Jesus chegar, num período que a gente conhece, chamado de Macabeus, a revolta dos Macabeus, ocorreu exatamente algo semelhante. Jerusalém foi invadida, o templo foi invadido, e um homem chamado Antíoco Epifânio, que era rei da Grécia, ele então invade Jerusalém, invade o templo e faz inúmeros sacrilégios diante do povo de Deus. Ele constrói altares pagãos no templo de Jerusalém, ele inclusive constrói altares dentro do templo e sacrifica porcos, que é um dos animais mais considerados como imundos aos judeus. Mas esse abominável da desolação também foi requerido como visto com a destruição do templo, 70 depois de Cristo, quando o general Tito, comandante das forças de Roma, invade Jerusalém e destrói o templo. O templo também foi profanado. Então muitos acreditam que essa citação de Daniel, aqui referida por Jesus, se refira pelo menos a esses 3 eventos. Contudo, quando nós olhamos para aqui o decorrer do texto, nós iremos perceber que a aplicação de Daniel, ela se aplica melhor aos momentos que antecedem a volta de Jesus Cristo. Na verdade, essa abominação aqui
referida por Daniel, ela é uma referência muito precisa ao anticristo, ao surgimento do anticristo, que marca a grande tribulação, que é o que nós já vamos ver aqui adiante, que é um tempo, como diz Jesus, que nunca houve igual, como diz o versículo 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Portanto, quando Jesus faz essa referência no verso 15, a essa citação de Daniel, é mais preciso associar ele. Eu fiz essas outras citações porque há espaço para isso também. Há muitos estudiosos que fazem essa associação à destruição, principalmente de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Mas o texto ele deixa a desejar para esse entendimento da destruição do templo. Ele é muito mais preciso, como, por exemplo, para a grande tribulação. Porque se esse tempo, grande dificuldade que de fato eles passaram quando Jerusalém foi sitiada e quando o templo foi destruído, o texto diz que nunca houve e nunca haverá jamais tempo assim. Como vai haver outro tempo difícil posteriormente? Portanto, ele se associa a um tempo futuro, a um tempo que é chamado de grande tribulação. E as Escrituras faz uma associação. Vejamos o que Daniel vai dizer, de fato, sobre esse tempo e essa desolação. Veja comigo Daniel, capítulo de número 9. Versículo 24. Pode colocar aqui, por favor. Coloca na versão NA, tá ótimo. Esse tempo da grande tribulação é um tempo que está reservado para os tempos futuros, que nós chamamos de a última semana da profecia de Daniel, a Septuaginta. Ele faz essa profecia de 70 semanas sobre as coisas que estão para acontecer. E esse versículo 15, da qual Jesus cita, do abominável, da desolação de Daniel, é exatamente algo que vai acontecer na última semana descrita. Vejamos aqui algumas coisas que ele vai dizer. Versículo 24. Ele diz: 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir os santos dos santos. Então ele sela 70 semanas e muitas coisas vão acontecer, como por exemplo, versículo 26. Ele diz, olha, depois das 62 semanas, o ungido será morto e não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra e desolações. E desolações foram determinadas. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Sob a asa das abominações, virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Então, uma das características desse abominável da desolação é exatamente o ataque que ele faz às coisas de Deus. O texto diz, olha, ele fará firme aliança com muitos por uma semana e na metade da semana ele fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Essa é uma característica dessa última semana da grande tribulação, uma dura perseguição desse abominável da desolação a tudo aquilo que se chama por Deus. O apóstolo Paulo faz uma interpretação muito bem feita quando ele associa esse ao anticristo em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Coloca para nós aí, por favor, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo 1 a 4.
Ele diz: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente o seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Pode deixar o texto aí. Então, essa é uma característica desse abominável da desolação a quem Daniel se refere e a quem Jesus cita. Então, respondendo à pergunta dos discípulos acerca da sua vinda, a sua vinda não acontecerá sem que primeiro, como diz o versículo 3, coloca o versículo 3. Sem que primeiro, ninguém de nenhum modo os engane, porque isto não acontecerá, isto que acontecerá, a sua vinda, sem que primeiro aconteça essas coisas. O homem da iniquidade seja revelado, o filho da perdição, versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus. Então, esses são sinais que estão para acontecer. Jesus começa aqui o nosso texto falando exatamente isso. A pergunta: quando acontecerão essas coisas? Quando haverá de ser a tua vinda? E ele diz: isso não vai acontecer antes que primeiro aconteça isso. O homem da iniquidade, filho da perdição, esse chamado de abominável da desolação, ele surja e ele apareça. E segundo Daniel, ele vai aparecer exatamente na última semana, que é o período da grande tribulação. É interessante ressaltar algo. Olha o que o texto diz, que ele vai se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Ora, o anticristo significa exatamente isso, uma tentativa falsa de se passar pela pessoa de Cristo. Então, ele, quando vier, ele vai se assentar no trono. Mas para isso, para que ele possa se assentar no trono, é preciso haver o quê? Um templo. Precisa haver um templo. Portanto, se faz muito condizente com o que nós temos visto acontecer ao longo da história. Já falei isso aqui algumas vezes e repito mais uma vez. O retorno de Israel em 1948 não foi por acaso. Os irmãos já estão cansados de ouvir a gente falar sobre isso. Mas nós não podemos ver isso simplesmente com um acaso. Nunca uma nação deixou de ser nação e voltou a ser nação, a não ser a nação de Israel. E a pergunta é, por quê? Israel volta a ser uma nação. E se você acompanhar a nação de Israel, esse projeto da reconstrução do templo está engavetado, mas nós cremos que logo isso precisa acontecer. Porque quando o templo estiver erguido, é o lugar onde o abominável da desolação, ele vai entrar e se assentar no santuário de Deus. É por isso que nós devemos estar constantemente olhando para Israel, para ver o que acontece com Israel, porque acreditamos que Deus ainda tem coisas a fazer com a nação de Israel. Essa é a razão pela qual eles voltaram a ser nação novamente. De 70 depois de Cristo, voltaram a ser nação agora em 1948. E não foi por acaso. Exatamente porque há coisas para acontecer. Antes da vinda de Cristo, o abominável da desolação, ele precisa se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus, dizendo que é quem? Cristo. Por isso é o anticristo.
Cristo. Estão conseguindo me acompanhar? Estão conseguindo me entender? Então, o versículo 15, Jesus começa dando esse sinal. E por isso que nós acompanhamos, por isso que nós observamos. Mas não somente nós, como por exemplo a nação americana. Os Estados Unidos é uma nação que sempre acompanhou Israel. Perceba que todas as nações que são amigas de Israel, elas são nações prósperas. Porque eles acreditam que Deus tem alguma coisa com essa nação. E por isso eles observam o movimento das coisas que estão acontecendo. E nós acompanhamos. Porque as últimas coisas têm muita associação a essa nação, a nação de Israel. Tanto é que os versos que nós vamos ler agora por diante, você vai perceber que as referências, elas são de cunho contextuais judaicos, exatamente para provar que, nesse período, eles irão sofrer muito. Porque na primeira instância, ele se apresentará como amigo do povo de Israel. Mas no segundo momento, como nós acabamos de ler em Daniel, na segunda metade da semana, nos 3 últimos anos e meio, ele há de se levantar contra tudo que se chama Deus e objeto de culto. E ele então há de promover uma perseguição ao povo de Deus. Veja o que Jesus vai dizer a partir do versículo 16 para eles. Ele vai dizer, então, quando isso acontecer, isso o quê? Quando o abominável estiver no seu lugar, no trono, quando isso acontecer, quando ele se manifestar, Jesus vai dizer, olha as recomendações. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Para quê? Para se esconder, para se intocar. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Foge logo. Foge logo. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Não vai dar tempo de ninguém sair buscando nada, pegando nada, porque a coisa é braba. O que vem é algo pesado demais. E ele continua. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias. Eu nem preciso dizer o porquê que é difícil. Já viu grávida correndo? Já, né? É engraçado, mas ao mesmo tempo elas não conseguem dar aquela passada. Então imagine num tempo difícil desse, como vai ser correr, como vai ser fugir. Ele já vem dando a recomendação, quem tiver no eirado, corre logo, foge logo, não desce para pegar nada. Quem tiver na Judéia, foge para os montes. Ai das que estiverem grávidas, das que estiverem amamentando com criança pequena, porque o tempo é muito difícil, o tempo é um tempo de aflição. E esses estarão mais vulneráveis diante dessas circunstâncias. E ele continua dizendo, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, obviamente, por causa da dificuldade da locomoção no inverno. E ele ainda continua, nem no sábado, por causa das restrições de atividade, de exercício, de força. Então você percebe que ele está aqui usando contextos que são extremamente apropriados aos judeus. Porque, em grande parte, esse momento da grande tribulação, o momento da manifestação do abominável da desolação, ele é marcado por uma perseguição brutal, em primeiro lugar, aos judeus. Por isso que Jesus diz, ai de vocês, ai das grávidas, quem estiver no eirado foge, quem estiver na Judéia vai para os montes, ai das que estiverem grávidas, ou amamentando naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Ou seja, ele está direcionando sua palavra para o povo judeu. Então perceba as dificuldades. Jeremias chamou esse tempo de angústia de Jacó, lá em Jeremias capítulo 30, versículo de número
7. Porque nesse tempo ocorrerá horrores. Os seus horrores resultarão no extermínio de 2/3 da população judaica, como disse Zacarias no capítulo 13, versículo 8 e 9. O abominável da desolação há de perseguir de tal maneira essa nação que os holocaustos ocorridos por Hitler ficarão para trás de tamanhos horrores que o abominável da desolação há de cometer ainda com essa nação, com o povo judeu. Zacarias vai dizer que esse homem há de promover o extermínio de pelo menos 2/3 da população judaica, como é descrito em Zacarias capítulo 13, versículo 8 e 9. Então, a pergunta dos discípulos é: que sinais há de tua vinda? Ele diz: quando, pois, o abominável surgir, eis um sinal de que está próximo a minha vinda. E como Paulo disse em Tessalonicenses, primeiro tem que isso acontecer antes que ele venha. E por isso nós estamos observando, porque há de chegar o tempo da manifestação do abominável da desolação, no caso, o anticristo. O fato é que, meus irmãos, a história caminha para um momento de grande aflição. Olha o que diz o versículo 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Tente trazer à sua memória momentos difíceis que a humanidade passou. Tente trazer à memória alguns eventos que você sabe que foram difíceis para a humanidade superar. Talvez o mais recente de nós aqui foi a pandemia, né? Mas se você der uma olhada na história geral, você vai ver que a humanidade passou por grandes aflições. Muitas aflições, muitas epidemias, situações complicadas, guerras. Tantas situações difíceis a humanidade passou. E Jesus está dizendo que haverá um tempo de grande tribulação. Tempo esse que desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Eu não quero ser pessimista, mas eu quero ser realista. O fato é que as coisas não ficarão melhores. Não ficarão melhores. As coisas vão de ficar pior. E como disse Jesus, haverá tempos ainda de grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. E depois disso não haverá outro pior. Ou seja, o pior ainda está por vir. O pior ainda está por vir. E isso é necessário para que Jesus venha, para que Jesus volte, para a sua vinda, para a manifestação da sua vinda. E esse tempo vai ser difícil, não somente por causa das perseguições promovidas pelo anticristo. Esse tempo também será marcado pelo derramamento da ira de Deus, descrito lá em Apocalipse, capítulo 6, 8 e 16, com a abertura dos selos, os toques da trombeta, o derramamento das taças da cólera de Deus. Então, na verdade, é um tempo terrível, que não somente é marcado pela presença do anticristo, mas também o derramamento da ira de Deus sobre a terra. Por isso que esse tempo é um tempo muito difícil que está por vir. Mas esse período também haverá manifestação da graça de Deus. Apesar de toda essa dificuldade, que esse tempo está marcado para ele, mas é um tempo também que haverá manifestação da graça de Deus. O que eu quero dizer com isso? Que mesmo em um tempo de tanta aflição como está por vir, pessoas serão salvas.
Nem todos receberão a marca da besta. Haverá os remanescentes e os eleitos do Senhor. Veja o versículo 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. A pergunta é: quem são esses escolhidos? Quem são esses eleitos? Muitos vão dizer que é a igreja, que a igreja há de passar por esse período da grande tribulação. E tudo bem por isso, mas eu não creio que a igreja há de passar por esse período. Eu creio que a igreja ela não passará por esse tempo, que ela será poupada desta grande tribulação. Eu creio que a igreja não foi destinada a passar por esse período. Veja comigo o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Diz assim: irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como um ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição, como vêm as dores de parto, a mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem é de noite que dormem, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Volta aqui só um pouquinho, o verso 9. Essa expressão, destinou para a ira, é um termo que também é utilizado para esse momento da grande tribulação. É um termo que também é utilizado, para a volta de Jesus Cristo, mas também é um termo que é utilizado para esse momento da grande tribulação, que é o momento de ira. Mas ele diz: Deus não nos destinou para esse período, para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. E a pergunta é: então, o que acontecerá com a igreja? Se Deus não nos destinou para esse período, o que vai acontecer conosco? Eu creio piamente que nós seremos arrebatados antes desse período da grande tribulação. E se você voltar ao capítulo 4, aqui de Tessalonicenses, o apóstolo Paulo vai dizer exatamente isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 a 18. Verso 13. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Pode passar. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, esse é um tempo difícil, um tempo de muitas aflições, um tempo de angústia, chamado na Bíblia por Jeremias como a angústia de Jacó. Um tempo difícil da manifestação do anticristo, da desolação, da abominação. E ele vem na pretensão de enganar as pessoas e há de trazer muita perseguição
ao povo judeu. Como diz Zacarias, um extermínio a esse povo, que no primeiro momento faz um acordo com eles e em segundo momento traz muita perseguição a esse povo. Então, esses eleitos a quem Jesus se refere aqui no texto, no verso 22, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Como nós vimos hoje pela manhã, estudando sobre eleição, sobre predestinação, nós aprendemos que não somente a igreja é um povo eleito de Deus, mas a nação de Israel também é chamada de um povo eleito. Os anjos eleitos também, o povo é eleito, e aqui haverão aqueles, mesmo nesse tempo, que serão os escolhidos de Deus para estar nesse presente momento. A pergunta é, quem são esses, os escolhidos, que estarão nesses dias, que por causa deles, Deus há de abreviar esses tempos? Ora, as Escrituras vai dizer, e não precisa você conferir, mas você pode anotar as referências. A Bíblia diz que haverá um grupo de judeus remanescente que não se dobrarão ao anticristo, Apocalipse capítulo 7, do verso 1 a 9. E esses as Escrituras chamam de os 144 mil, que estarão exatamente nesse período da grande tribulação, sendo instrumento de Deus para pregar o Evangelho. Então, não somente eles serão o povo escolhido de Deus, mas também, por meio da pregação deles, e daquelas duas testemunhas que apresentaram também em Apocalipse, no capítulo 11, que muitos vão dizer que pode ser Elias, Moisés, João Batista, que estarão também nesse período pregando o Evangelho. E muita gente também será salva nesse período. Apocalipse capítulo 7, verso 1 a 9, vai fazer exatamente essa descrição. Então, embora seja um tempo muito difícil, mas também é um tempo onde haverá manifestação da graça de Deus. Deus há de salvar pessoas, mas como é um tempo difícil, infelizmente, embora muitas serão salvas, mas muito além de serem perseguidas, muitas pessoas serão enganadas. Por quê? Porque estará em atividade a operação do erro. João, em sua primeira carta, diz que o espírito do anticristo já atua no mundo, no 1 João capítulo 4. E, portanto, nós precisamos provar os espíritos, a fim de não sermos enganados. O que tem de charlatões que são usados pelo diabo para enganar as pessoas por demais. A operação do erro é exatamente isso, é confundir as pessoas. Confundir as pessoas, como diz o texto, com sinais e prodígios. Então nós precisamos ter cuidado, porque hoje a operação do erro já está aqui. João, quando escreve a sua carta, em 1 João, ele vai dizer exatamente isso, que o espírito do anticristo já atua em nosso meio e por isso nós precisamos provar os espíritos, para não sermos enganados. Mas nesse período, a atividade dele estará de forma máxima, a enganar as pessoas com força máxima, de tal maneira que o texto diz que, se possível, eles enganariam até os eleitos. De tamanha é a capacidade de enganar as pessoas com prodígios e sinais. Com prodígios e sinais. Portanto, acorde. Porque o que tem de pessoas hoje que conseguem realizar prodígios e sinais, mas não são de Deus. Lembra quando Moisés chega lá no Egito, em Faraó? Os macumbeiros do Egito também conseguiram fazer muita coisa, sim ou não? Conseguiram fazer um monte de coisa. E ainda hoje, a operação do erro está aí enganando pessoas e realizando muitas coisas, enganando pessoas. Dizendo que consegue trazer os entes queridos que morreram e falam com elas. E muitas outras coisas. Muitos sinais e prodígios. Até milagres. Lembra do que Jesus disse em Mateus capítulo 7? De pessoas que iam chegar diante dele e dizer: Senhor, mas no teu nome nós expelimos demônios, nós realizamos muitos milagres. E ele: eu nem vos conheço. Porque realizar milagres, sinais e prodígios não significa ser de Deus.
Não significa ser de Deus. E nós precisamos estar atentos, porque a maneira com que o anticristo há de enganar as pessoas é com sinais e prodígios. Hoje a gente se rende a qualquer charlatão que realizar qualquer coisa diante dos nossos olhos. Mas ele curou ela, e aí? E aí? Você estuda informática? Quem produz os antivírus são quem produz o vírus, para ganhar dinheiro. A intenção é manter as pessoas no engano. Nós precisamos ter cuidado, porque a maneira dele enganar as pessoas é exatamente isso. Olha o que Paulo vai dizer em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9 a 12, acerca do anticristo e disso. Olha o que ele diz. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9 a 12. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de justiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Perceba, versículo 9. O aparecimento dele é marcado com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Da mentira. Então, esse tempo é um tempo difícil por diversas razões. Perseguição ao povo de Deus, a tudo que se chama por Deus. É um tempo de muito engano, onde ele há de realizar muitos sinais, prodígios, milagres, com todo o poder, com todo o seu poder máximo de enganar as pessoas. E muitos serão enganados de tal maneira que o texto diz que, se possível, até os eleitos de Deus seriam enganados. Tamanha é a operação do erro. Tamanha é a operação do erro. Então, respondendo à pergunta dos discípulos, Senhor, quando dê sinais de quando será a tua vinda? Um dos sinais que Jesus apresenta é a manifestação do iníquo, do abominável, da desolação, do anticristo, que há de se assentar no santuário de Deus e se passar por Deus, pelo próprio Cristo. Há de gerar muita perseguição ainda no povo de Deus. Há de enganar ainda muitas pessoas com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. E aí, pastor? Eu não quero estar nesse tempo, não. Qual é a saída para esse tempo? Só há uma saída para esse tempo. É se aqueles que estiverem nesse tempo forem achados com os escolhidos do Senhor. Olha o que diz o texto, mais uma vez. Vemos aqui dois cuidados especiais de Deus para com os escolhidos, para aqueles que são os seus. Versículo 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Meus irmãos, o mundo não consegue perceber isso. O mundo só não é pior por causa da igreja de Jesus Cristo neste mundo. Porque a igreja de Cristo Jesus tem uma função neste mundo. Ser sal e ser mais o quê? Luz. Você sabe para que serve o sal? Ele retarda alguma coisa. O que ele retarda? O mundo está em decomposição. A igreja é o agente de Deus que retarda isso. A igreja é o agente que retarda isso. A igreja, o mundo, vive em trevas.
Porque o mundo jaz no maligno. E a igreja é luz. E a igreja é luz. E a igreja é luz. O mundo não consegue perceber isso. Mas quando o Senhor tirar a igreja, aí a coisa vai ficar preta, que é exatamente esses dias difíceis. Mas como nesses dias, como nesse tempo, ainda haverá gente que vai ser salva, por amor a esses que são do Senhor, por amor aos escolhidos de Deus, por amor aos seus filhos, Deus há de mais uma vez promover o bem nesta terra por causa deles. Perceba que o texto é categórico. O Senhor só abrevia esses dias por causa dos seus, por causa dos seus filhos, por causa dos escolhidos, por causa dos eleitos de Deus, é que Deus abrevia esse tempo. Se não fosse por causa deles, Deus não iria abreviar. Mas Deus só faz isso por causa dos escolhidos, do seu povo. O mundo não percebe isso, não reconhece. Mas muitas coisas Deus faz neste mundo por causa do seu povo, da sua igreja, dos seus filhos. E o texto diz que por causa deles haverá uma abreviação dos dias maus. Mas não somente isso. Deus não somente há de abreviar esses dias maus por causa deles, para que o seu sofrimento deles também seja diminuído. Então perceba Deus agindo, diminuindo o sofrimento do seu povo, daqueles que passarão por esse tempo. Mas outra coisa, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, se possível, porque não é possível, porque quem guarda eles? O Senhor. Nesse tempo, Deus estará com a sua mão, mais uma vez, protegendo os seus, os escolhidos. O maligno com todo o poder, com toda a força, enganando com sinais, prodígios e tudo mais, mas Deus com a sua mão, não permitindo com que os seus sejam enganados. Deus guardando os escolhidos. Essa é uma verdade futura, mas também é uma verdade presente. Deus continua guardando nós.